Bom dia, prezado ouvinte do programa A Palavra. Quero cumprimentá-lo nessa manhã e rogar a Deus a graça dele sobre a sua vida. Quero também agradecer ao nosso bom Deus, à Prasc e ao MESC por mais essa oportunidade que nós temos para ministrar a palavra do Senhor. E para a meditação nesta manhã, escolhemos o texto contido em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, que nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa passagem nos mostra dois construtores, dois edificadores que construíram em suas casas, um chamado de prudente, o outro chamado de insensato. Aquele homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um terreno firme, sobre um solo seguro, com um substrato inabalável. Já o insensato, ele edificou a sua casa sobre a areia. E nós poderíamos aqui iniciar afirmando o seguinte, que ambas as casas tivessem sido construídas com os mesmos materiais, tivessem a mesma metragem, o mesmo projeto, fossem idênticas, casas gêmeas. Porém, com uma única diferença: o prudente a edificou sobre a rocha e o insensato a edificou sobre a areia. Efésios 2 nos fala que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado se desenvolve. Segundo as Escrituras Sagradas, quando nós falamos de pedra, de rocha, nós estamos falando de Cristo, que é a rocha da nossa salvação, é o nosso porto seguro. É nele que devemos depositar a nossa confiança e é sobre ele que devemos lançar as nossas ansiedades, projetar os nossos sonhos e edificar os nossos projetos. Tudo o que edificamos, precisamos edificar sobre o Senhor Jesus Cristo. Se ele é a base, o nosso projeto será inabalável. Se ele não for a nossa base, o nosso projeto será vulnerável. E nós vemos aqui que sobre ambas as casas desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Chuvas, rios e ventos. Combateram, essa é a expressão utilizada nos versículos lidos. Combateram aquelas casas. E quando nós falamos em chuva, rios e ventos, estamos falando de provas, de lutas, de tribulações, de problemas, de desafios. E o próprio Jesus, ele nos disse que no mundo teríamos aflições. E por que não uma aflição através da chuva, dos rios e dos ventos? Ou seja, tudo aquilo que combate contra o teu projeto de vida, contra a tua vida, contra o teu lar. E isso ocorre diariamente. De fato, experimentamos diversos problemas ao longo da vida. Experimentamos problemas conjugais, problemas financeiros, problemas do trabalho, problemas com a família, problemas com amigos, problemas existenciais, problemas os mais diversos possíveis, imagináveis e inimagináveis, problemas que nunca imaginávamos que passaríamos um dia. Pode ser que ele bata à sua porta, mas a pergunta é: a sua casa está preparada para enfrentar esse problema? Sobre qual terreno você tem edificado e projetado a sua casa? É um terreno firme? É um terreno sólido que resiste às intempéries? Capaz de superar as dificuldades? Ou a sua casa está alicerçada sobre um terreno que não tem firmeza, que vindo o vento, a casa desaba, que vindo a chuva, que vindo os rios, ela esfarela,
se a nossa casa estiver alicerçada sobre o Senhor, sobre Cristo, a rocha da nossa salvação, nada nos poderá abalar. Nos diz a palavra que aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e é Ele quem nos leva a progredir, a prosperar, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. Porém, nós vemos o seguinte, Romanos 10:17 nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, obtemos fé e passamos a crer que Deus é poderoso e capaz de realizar em nossas vidas muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Porém, não basta apenas crer, a gente precisa desenvolver essa fé, a gente precisa pôr em prática, tanto que no texto lido, Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, nos diz que aquele que escuta estas minhas palavras, isso é Jesus falando, e as pratica, é assemelhado ao homem prudente. Portanto, o homem prudente é aquele que não apenas ouve a palavra do Senhor, mas aquele que ouve e põe em prática. E o que é pôr em prática a palavra do Senhor? É viver de forma piedosa, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Mas como conhecer a vontade dele para a sua vida? Questionando a ele, através da oração, que é a forma que nós temos de nos relacionarmos com o Senhor. Senhor, eu quero descobrir, eu quero entender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Diga isso a Deus todos os dias, Ele vai se revelar a você. Deus, Ele não está com a mão encolhida, de forma que não possa te alcançar. Muitas vezes, nós é que estabelecemos uma separação entre nós e Deus, porque deixamos de buscá-lo. Oséias, inclusive, nos adverte a conhecer e a prosseguir em conhecer a Deus. E a forma que temos de fazer isso é através da leitura da palavra, da Bíblia Sagrada e através da oração. Assim a gente se relaciona com Deus, assim a gente passa a conhecer ao Senhor. E uma vez conhecendo a Deus, a gente passa a entender quais são os planos e a vontade dele para as nossas vidas. E nós, entendendo isso, podemos então pôr em prática a palavra dele. E a partir desse momento que você põe em prática a palavra de Deus em sua vida, que você usa a palavra como baliza para o seu viver, você então passa a construir sobre a rocha. E você passa a estar firme, confiante, de forma que, mesmo que os ventos, o rio e a chuva combatam contra a sua casa, ela não cairá, ela não desvanecerá. Você continuará firme todos os dias, porque a sua confiança está no Senhor. E é Ele quem te socorre em meio aos momentos de tribulação. Porém, se a sua casa não estiver edificada sobre a rocha, estiver sobre a areia, qualquer vento, qualquer chuva, pode levar à queda, à ruína do seu lar, da sua vida. Neste momento, então, reflita comigo sobre qual terreno você tem escolhido para edificar a sua casa. Se a sua casa já está edificada sobre a rocha, glórias a Deus, você é um vencedor. Se a sua casa não está ainda edificada sobre a rocha, mas sobre a areia, há tempo. Há tempo para uma nova edificação, há tempo para reparar o seu lar, a sua vida e a sua maneira de viver. Até porque uma coisa é fato, os rios virão, a chuva virá, o vento virá. E todo aquele que estiver edificado sobre Cristo se manterá firme e triunfará, mesmo em meio aos dilemas e problemas que a vida nos proporciona. Devemos a cada dia nos questionar: Senhor, a minha vida tem sido a vida que o Senhor tem projetado para mim?
Se tem sido, amém. Se não tem sido, eu quero te convidar nesse momento a refletir sobre o que você precisa fazer. Deus, ele está acessível e ele quer ter um encontro contigo. Deus, ele é santo, ele é puro, ele é reto, ele é justo. Nos diz a Bíblia que a justiça humana é como trapos de imundícia perante Deus, porque ele é tão justo que nós não conseguimos alcançar o padrão de justiça dele. Mas mesmo assim, ele é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que nos ama de tal forma que mesmo em meio às nossas limitações éticas, morais, afinal somos humanos e falhos, mesmo assim ele nos ama com amor incondicional. Permita-se não apenas ser amado por Deus, mas permita-se ser invadido por esse amor transformador que o Senhor tem para a sua vida. E assim, todos os dias, edifique a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé em Deus. E nesse momento, quero te convidar, se possível, a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento de ministração da Tua Palavra, uma breve meditação, e vimos aqui a importância, Pai, da edificação da nossa casa, da nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, a rocha da nossa salvação. Senhor Deus, nós te pedimos uma coisa especial, que Tu venhas alcançar a cada ouvinte nesta manhã, que Tu venhas abençoar a cada um com a Tua presença, manifestando a Tua vontade, falando aos corações. E Deus, nós te pedimos que Tu venhas quebrantar cada coração para que a Tua palavra penetre e faça morada. E uma vez fazendo morada nos corações, que cada vida impactada nesta ocasião venha viver, construindo e edificando sobre a rocha, sobre Cristo, lançando sobre Ti, ó Senhor, todas as ansiedades, todos os problemas e todos os sonhos e projetos. Assim fica conosco, nos fortalece em Ti, e que a Tua mão, a Tua potente mão, seja sobre as nossas vidas. Prezado ouvinte, quero lhe desejar uma excelente semana, uma semana abençoada, debaixo da graça de Deus. Que a boa e potente mão do Altíssimo seja sobre a sua vida e família. Muito obrigado por sua atenção. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.